Boa noite! E aí, pessoal? Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Tô esperando o Alexandre aparecer aqui. Enquanto isso, estou terminando de revisar aqui as perguntas. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Esperar o Alexandre aparecer aqui. Pra gente começar a nossa conversa sobre esse tema quente. Aí. Olá! Oi, boa Tudo noite, bem, Maria Clara, Alexandre? tudo bom? Boa noite, sua Deus bênção. abençoe. Deus abençoe a todos que estão por aqui. Amém, amém. Fico muito feliz de ter você aqui nessa conversa. Eu acho que eu quase não preciso te apresentar. Assim, o público da Quadrantes, tenho certeza que a maioria, se não todo mundo, certamente conhece. Mas eu vou fazer uma rápida introdução, vou me apresentar, porque eu estou há pouco tempo na Quadrante, então nem todo mundo me conhece. Depois eu vou apresentar você e a gente começa a nossa conversa, tá? Já aproveito de antemão para te pedir licença, porque a última vez até avisei o nosso convidado. Quando eu olhar para o lado aqui, tá, pessoal? Não é porque eu estou ignorando o Alexandre, não é porque eu estou respondendo no WhatsApp, nem olhando no Instagram, nem sendo mal educada. Porque o computador está aqui do lado com as perguntas e às vezes eu tomo algumas notas para poder continuar a conversa. Então vocês sabem que quando eu olhar aqui, não é porque eu não estou prestando atenção nele, tá? Estou ouvindo, mas estou olhando alguma coisa na tela. Vamos lá, gente. Muito prazer. Eu sou Maria Clara Vieira, sou head de comunicação da Quadrante. Comecei há pouco tempo, vocês têm me visto aqui em algumas lives. E agora estou aqui diante de um ilustre convidado que já tem feito algumas coisas para a gente. Ele fala bastante da Quadrante, né? Dia sim, outro também. Tem falado bastante ultimamente. E queria deixar, assim, dispensa apresentações, mas eu vou deixar você se apresentar, Alexandre Varela, por favor. Muito bem, povo católico, boa noite a todos. Eu sou o diácono Alexandre Varela, culpado pelo site O Catequista e pelo perfil O Catequista Oficial aqui do Instagram. Também se você for no YouTube, né, youtube.com, agora estão usando arroba também, né? /arroba o catequista. Isso foi um presente que o YouTube nos deu. Lá a gente também não era o catequista, a gente era o catequista TV. Aí eles meteram essa de que agora todo mundo tem que ter um arroba, né? E aí a gente pleiteou o arroba o catequista, falando, O nós somos o catequista. catequista. E aí veio uma mensagem, aquelas coisas que a gente nunca acha que vai acontecer, veio uma mensagem do suporte do YouTube dizendo, poxa, que bacana, vocês são de fato o catequista, vocês vão ficar com o arroba o catequista. Então, ganhamos do YouTube de presente o arroba o catequista. Então, prestigia lá youtube.com/arroba o catequista. E para quem não conhece o nosso site, hoje quase ninguém entra em site, né? Mas se você quiser ler coisas fora das redes sociais, o catequista.com.br. Parte do que a gente publica no Instagram está publicado em versões maiores e mais detalhadas, em artigos mais elaborados no nosso site. A gente não deixa de atualizar o nosso site, não, mesmo com hoje não sendo a preferência das pessoas, porque, enfim, o Instagram tem suas limitações de tamanho e quando a gente precisa de mais espaço, a gente recorre ao nosso site. Ah, Às vezes a gente quer entrar, ler alguma coisa com um pouco mais de profundidade, né? Enfim, o site está lá para isso. Inclusive, foi pelo site que eu conheci o catequista. Não sei dizer há quantos anos, mas pelo menos há uns 8 anos, assim, já tem bastante tempo. Acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Você aqui como nosso convidado. Me refiro a vocês porque a esposa do Alexandre, a Viviane, é editora com ele. Os dois respondem as caixinhas, fazem parte compõem esse projeto juntos, né? Então, um beijo, Viviane. Também gosto muito de acompanhar você lá nos stories. Acho que ela está aqui acompanhando, espero que ela esteja acompanhando a gente.
E, bom, vamos começar a nossa conversa. Acho que eu já coloquei lá nos stories e coloquei na própria descrição da live, que é um tema quente, né? Que eu vejo vocês respondendo dia sim, outro também sobre esse assunto lá no Instagram do Catequista Oficial. Alexandre, eu tenho 28 anos, né? E sou bem mais jovem que a Igreja Católica. Mas, assim, desde que eu me entendo por gente, a Igreja Católica está em crise, né? Ainda hoje achei engraçado, eu estava vendo, estava flanando no Instagram, passei por alguém que dizia assim, lembrei, eu tava vendo uma entrevista que a gente vai publicar em algum momento aqui nas redes da Quadrante, e o entrevistado falou assim, não, porque lá na década de 60 a igreja estava vivendo uma crise. E eu falei, puxa, mas na década de 60 tem uma hoje, acabou aquela, é outra, né? Assim, então, e é isso, eu me lembro de adolescente ouvir crise na igreja, e, não, agora é a crise na igreja, começou tem 5 anos, tem 10, tem 50, tem, enfim. E assim, um dos temas que mais aparece no seu perfil, né? Todo dia sim, eu também tenho um ser humaninho perguntando de crise na igreja. Então a gente vai começar no começo. Alexandre, é justo, Diácono Alexandre, né? Desculpa, inclusive faço o disclaimer que eu sempre ouço você se apresentar assim, então. É justo dizer que a igreja está em crise? Afinal de contas, a igreja está em crise? Vamos lá. É justíssimo, mas antes um salvo-conduto para você. Ninguém não precisa me chamar de reverendíssimo diácono Alexandre. Pode chamar de Alexandre, pode chamar de Varela, pode chamar de um catequista, pode chamar de diácono, pode compor a expressão da sua preferência. Fica tranquilo. Uhum. Mas sim, é justo dizer que a igreja está em crise. Uma crise que começou ainda no tempo dos hebreus, né? Então, assim, se você for parar para pensar, enquanto você falava, eu rapidinho olhei aqui na definição de crise no dicionário, só para falar, né? Episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa ou conflito. E ainda estado de incerteza, vacilação ou declínio. Ou ainda, fase de transição entre aí já uma definição mais econômica. Fase de transição entre um surto de prosperidade e um outro de depressão, ou vice-versa. Então, eu gostei dessa definição econômica, porque a definição econômica ela vai falar que crise é uma transição da riqueza para a pobreza, mas também da pobreza para a riqueza. E por que ela é uma fase a crise é uma fase de transição? A crise como um outro, né, uma outra definição aqui falou, é um episódio desgastante, é uma situação de tensão. Então, sempre que a gente passa do ponto A para o B, nós temos uma crise, nós temos uma situação de tensão. Né? Todos nós. Né? Você mesma falou, estou Sim. há pouco tempo na Quadrante. Eu tenho certeza que quando você entrou, você foi convidada a entrar na Quadrante. Né? Você não bateu na porta e falou, estou aqui, vim trabalhar. Não, alguém te convidou, né? Ou você participou de um processo seletivo, mas enfim, no final, alguém ligou, olha, vem trabalhar com a gente na Quadrante, né? Esse momento foi um momento de crise para Maria Clara. Não é que foi óbvio, né, que ela chegou em casa, eu nasci para trabalhar na Quadrante. Estou indo para lá, já sei tudo o que acontece, já sei... Não, você passou ali por um momento de transição, um momento de tentar entender quem seria você na Quadrante, né? Como é que vai ser, né? No dia que você estava se encaminhando pela primeira vez para o trabalho, teve esse momento. Como é que vai ser lá? Quem serão os meus amigos? Será que eu estou vestida adequadamente? Ou deveria ir com uma roupa mais formal ou menos formal? Esse é um momento de crise. Né? Toda a mudança gera um momento de crise. Né? Os momentos de crise eles existem na nossa vida aos montes, sempre que a gente se sente pressionado por uma mudança. Nesse sentido, olhando a igreja, aí agora sim, a gente não vai olhar o indivíduo como igreja, vamos olhar a igreja como um todo, né, como povo de Deus. O povo de Deus sempre está em crise, pelo óbvio, né? A imagem lá do povo de Israel peregrinando 40 anos até o Egito, né? É uma crise de 40 anos, né? As pessoas elas estão andando ali, elas não terminam, sabe? É uma situação de tensão, poxa, a gente quer a terra prometida, é uma tensão numa terra prometida que fica ali, perdura por 40 anos. E aí é engraçado. Aí depois que chega na terra prometida, você fica, beleza.
Agora acabou Agora acabou. o êxodo. Agora vamos viver. Agora aquela frase, né, que aparece no fim do filme, dizendo que eles foram felizes para sempre, the end. E não é, né? Então aí Só que não. começa toda a treta de Israel dentro da Terra Prometida. Então, assim, é uma crise. E aí vem os profetas que anunciam o Messias e tudo mais, e lá, lá, lá. E o Messias vem. Outra crise. Pô, o Messias veio, era tudo que todo mundo queria. Outra crise, né? E aí, assim, vai. E a gente vai saltando de crise em crise. Quando Cristo se estabelece, se afirma a Deus, uma crise tão grande que ele morre por isso, né? Então, começa o cristianismo. O que é a Pentecostes, senão a solução de uma crise? Aliás, antes não vamos nem falar de Pentecostes. Vamos falar da própria crucificação de Cristo, né? A gente Sim. viu agora, a gente está fresco na memória da Semana Santa, né? A narração da tudo aquilo é uma mega crise, né? Pedro negando. Por que Pedro nega Cristo 3 vezes? Por uma crise, né? E quando é que ele se dá conta? Quando o galo canta, o que acontece com Pedro? Entra em crise. Então, assim, é isso. É uma situação de tensão permanente. Porque, no fundo, nós todos vivemos uma grande peregrinação rumo ao céu. A crise acaba no céu, né? Então, a crise acaba, a nossa alma finalmente repousa quando estivermos em Cristo. Enquanto não estivermos em Cristo, estaremos em constante movimento. Estaremos andando e tendendo em tensão ao céu. Por isso, nós sempre estaremos em crise. Estamos em crise simplesmente porque estamos vivos. E aí você pega um povo, né? Um povo enorme, né? Um povo que está em crise, porque está olhando e andando rumo ao céu permanentemente, você junta essa galera e fala, esse aqui é o povo de Deus. Aí você fala, esse povo não está em crise? É claro que está. É claro que está. Porque Sim. aí, olhando a igreja como um grande organismo, né? Como um grande povo, é um povo que precisa peregrinar rumo ao céu dentro de um mundo que muda a todo instante, né? A minha peregrinação, a minha caminhada rumo ao céu, ela é constante, ela não para. Não interessa se o mundo é contra, se o mundo é a favor. A caminhada deste povo, né, o povo católico, a Igreja de Cristo rumo ao céu, ela não acaba nunca. Então ela está permanentemente em crise. Por quê? Porque ela precisa se adaptar ao mundo. E aí a gente vai olhar na história, né? A gente pode pegar para falar das coisas da quadrante, a gente pode pegar os 10 volumes do Daniel Hobbes. O que eles descrevem? Dois milênios de crise. Né? Então, o que tem ali? Não são páginas em branco. Né? A coleção do Daniel Hobbes, quando você abre, o que você encontra? O que você deveria encontrar se nunca houvesse crise? Né? Você deveria encontrar um monte de página, um monte de marasmo, né? Um livro desse tamaninho, falando da sucessão dos papas. Né? Então, primeiro veio o Papa Pedro, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, depois veio outro, e Francisco. E, nesse ínterim, olha, nada aconteceu, Tava está tudo tudo muito bem. bem, as pessoas estão bem, está tudo certo, as pessoas estão indo para o céu, né? Então está tudo bem. Mas não é isso que você encontra, né? Tiro, porrada e bomba o tempo todo dentro daqueles livros. Então, a história da igreja nos demonstra essa tensão, essa adaptação da igreja. E, enfim, eu não sei se eu vou me adiantar nas perguntas que você tem, mas é preciso lembrar e contextualizar que nós estamos aí há 50 e poucos anos depois do concílio. Né? Então, todo momento pós-conciliar é esquisito. Isso não é uma novidade do Concílio Vaticano II, não. Todo momento pós-conciliar Isso. é o momento em que a igreja está tentando se achar, né, dentro da mudança que foi feita. Que ninguém pense que o povo fica louvando o Concílio de Trento, ninguém pense que no Concílio de Trento, que pegou 150 ritos diferentes e fundiu num só, que ninguém pense que não teve uma crise depois das pessoas, mas eu gostava do meu rito, e vocês acabaram com o meu rito. Eu vou continuar com o meu rito antigo, que era o bom. Esse é ruim. Pode ter certeza que teve quem falasse isso, né? Pode ter um Sim. monte de certeza. Eu sou diácono, né? A minha função como um caráter permanente sumiu no século IV com o surgimento dos padres.
Não tinha padre até o fim do século III. Aí surgiram os padres. Aí o diácono, que era o chefe da comunidade, que respondia para o bispo, que era, né, o rei, né, de todo aquele território. E aí surge um cara que é um intermediário entre o bispo e a comunidade. Ah, mas colocaram um em cada comunidade. Ué, aí vem, né? Uhum. Pô, mas peraí, tem aquele cara ali que é tipo o chefe da comunidade. Tem aquele cara ali que é o representante do bispo, que é parte da comunidade. Quem é mais chefe? Ele ou ele? E aí começa as brigas entre Sim, diáconos e padres, até que se resolve fazendo o seguinte: o diácono vira passagem para o padre, né? O que está errado, porque são funções diferentes. Mas naquele momento a sim, crise sim, enorme. Né? Então, sim, a sim. gente vive isso. Alexandre, Fala. sim. Vou te pedir licença só pra gente poder, pra eu poder ser, senão você vai dar muito spoiler do resto da nossa conversa aqui. Te Eu peço licença pra sabia que eu gente, pra eu estava te fazer a voltando próxima mal aqui. pergunta. Eu já tava aqui, eu falando assim, gente, ele tá respondendo perguntas posteriores, mas a gente vai aprofundar em Não, cada uma delas com mais calma. pode deixar que assim, eu sou catequista, eu falo muito, cara, eu falo muito. Não, a gente Eu falo para os prefere meus que seja assim. simpatizantes. Se É você mais não difícil para o tem diário, eu consigo entrevistador. falar por 2000 anos sem parar. Fica tranquilo. Então, eu queria te perguntar, assim, só para a gente fechar o tempo presente, depois a gente vai olhar um pouquinho mais para o passado. Né? Mas você e a Vivi são catequistas há mais de 20 anos, né? Eu lembro que quando eu te passei as perguntas, eu falei em 10, né? Que provavelmente é o tempo que eu vejo na internet. E vocês são catequistas há muito tempo. Queria saber, assim, se essa percepção de crise aumentou nos últimos tempos, né? Assim, se vocês se converteram, vocês já foram engolidos por essa sensação de, meu Deus, tá tudo muito difícil, tá tudo uma bagunça, né? E acho que eu até acrescentaria essa pergunta. Se essa percepção de crise aumentou ultimamente, por quê? Né? Por que que a gente está nessa sensação de que, meu Deus, tem uma crise maior do que tudo que já acontecendo agora? Vamos lá, ela aumentou de fato, mas não foi por causa da igreja, foi por causa do mundo, né? Então, quando eu comecei a dar catequese há 22 anos atrás, e olha, 22 anos, assim, claro, você tem 20 e poucos anos, né? Então, é a tua vida inteira, beleza. Mas quando você olha do ponto de vista eclesial, não é nada, né? Um tempo, enfim, 2000 anos, 20 anos não são nada. Então, se eu fico olhando, a sociedade não deveria mudar tanto em 20 anos, mas mudou. Então, assim, eu Uhum. estava lá há 22 anos atrás, dando minha primeira turma de catequese. Qual era o meu problema? O meu problema era pessoas que chegavam ali mal informadas sobre a igreja. Então, elas, em geral, tinham algum tipo de pensamento transcendente, né? Mas elas não gostavam da igreja. Então, o que, que chegava muito? Chegava o cara que falava: Ah, eu acho que tem Deus sim, eu acredito em Deus, mas é o meu Deus, né? Não esse Deus aí da igreja. Ou o cara chegava e dizia: Acredito em Deus, mas eu acho que é dor e ele não deveria enviar direto, né? Então, assim, ele chegava ali e dizia: Ah, eu, eu acredito que Deus, Jesus Cristo, é uma luz. Alexandre, vocês estão conseguindo ouvir bem o Alexandre, pessoal? Avisem aqui nos comentários, porque para mim tá travando. Ah, é bom falar, tá? Eu, Peraí, só um pouquinho. então, Peraí, só um minutinho. Só um segundinho. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem o Alexandre ou sou eu que estou travando? Tô só esperar alguém responder aqui no chat, porque aí eu consigo saber se tem algum problema de conexão aqui. ou vocês estão me ouvindo bem, Pessoal, vocês estão ouvindo ó, a bem? galera falando travou, Alguém respondeu que está travando. tá travando muito. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, minha internet está funcionando. Eu vou Não, desligar um dos dados para ver se. para mim vocês estão super bem. Agora, quem é que está travando? É a Maria Quem está Clara travando aí, ou gente? sou eu? Coloquem aí pra gente, por favor. É porque só para mim, obviamente, quem está travando é a Maria Clara. Eu estou vendo a É, Maria Clara então, mais pixelizada. exatamente. Mas isso pode ser Para minha mim, quem internet. está Tá? travando.
Para mim, quem está travando é o Alexandre. Exato. Eu- Patrícia, você que está comentando, quem está A- travando? Somos nós dois Alexandre, ou tem pronto, algum de nós dois? Ah, Suzana tá. falou que Tá. sou eu. A culpa é minha. Bom, melhorou, povo? Bom, para mim, eu estou conseguindo te ouvir melhor, que a Hugo respondeu que é você que está travando mesmo. Sou eu. É, Deixa eu falar, Viviane, manda as crianças desligar o Roblox aí. Não, tô brincando. Hoje não é dia de celular aqui em casa. Mas no fim de semana é tenso, viu? Quando o povo liga o Roblox, enfim, acaba o universo. Deixa eu ver aqui. Não, falar. vamos. Viviane, Bom, desliga o streaming. se você entrar no 3G, melhora? No 3G é pior. Aqui é pior. Bom, Aqui é pior. Bom, vocês estão me ouvindo? bom, Você voltou vocês para a estão ouvindo bem? normalidade aqui. Eu estou imaginando que vocês estão me ouvindo. Bom, eu estou conseguindo te ouvir bem, pelo menos. Tá, Vamos então, tentar prosseguir. Se começar a ficar ruim, o pessoal explica pra vamos gente. embora. Mas, bom, alguém falou que está travando. Mas você estava falando, Alexandre, que há 20 anos o seu problema na catequese era que as pessoas chegavam com uma visão, digamos assim, uma visão um Era uma pouco fé clara maluca, do que era era a uma fé igreja. maluca, Uhum, mas era uma fé. Então, existia alguma uhum, coisa ali, entendeu? Existia um pensamento sim, transcendente. A pessoa se dava conta que precisava de algo, né? Se dava conta ali da salvação. O que você precisava era mostrar para essa pessoa como ela a transcendia, como ela se religava a Deus. Né? Então, o desafio era justamente o como. Né? O desafio era com o pensamento, tá? O se enxergar como dependente de um outro, falar. Né? Hoje é completamente diferente. Hoje a pessoa chega completamente não transcendente. Elas não são capazes de formular um pensamento transcendente. Então as pessoas chegam materialistas. Elas chegam, eu estou aqui, eu vim aqui, o que a igreja pode me trazer de bom? Enfim, uhum, o que a igreja vai servir para a minha vida? Se eu rezar, eu vou conseguir um emprego? Né? Então, é isso, né? É uma visão uhum, utilitarista da fé. Não é uma visão sobre salvação, não é uma visão sobre a minha alma, não tem uma transcendência naquela visão. É apenas uma imanência. Né? Então, eu estou num clube e eu quero ver o que esse clube aqui vai ser bom para mim. E fim. Né? Então, a diferença maior que a gente vê é essa. Então, são jovens muito menos propensos à religiosidade, não estou nem falando a religião católica, mas à religiosidade do que chegavam uhum, antes. Antes chegava um cara contra a igreja. entendi. Agora chega um cara que ele é pior do que ser contra a igreja. Ele é indiferente à existência da salvação. Né? Ele Uhum, está num nível entendi. muito pior. Né? Ele está Uhum, num nível. Porque um nega, o outro é incapaz. Então, aquele que nega, ele é capaz, mas ele não quer. uhum, Então, ele compreendeu, mas ele não quer. Então, esse era um problema de uhum, 20 anos atrás. O problema agora é que o cara acha que precisa, é incapaz. Então, você precisa torná-lo capaz, sim. você precisa reumanizar a pessoa para que ela possa, dentro daquela percepção de humanidade dela, falar, puxa, mas eu sou alguém que, assim, eu tenho sede de algo maior. Não basta conseguir Uhum, um emprego, não basta pagar os boletos. Eu preciso de algo mais. Aí assim, aí vem o Drummond, né? O mundo vasto, o mundo mais vasto é o meu coração. Você precisa fazer a pessoa compreender em si o que significa esse verso. Né? Quando a pessoa finalmente consegue dizer que o coração dela é mais vasto do que a realidade que a cerca, que a existência dela pode ir além dos meus boletos pagos no fim do mês, aí então nós começamos a possibilidade de catequese.
Então, hoje, a gente tem um pré-catecumenato muito mais esticado do que outrora. Né? Uhum, Porque o pré-catecumenato de 20 anos atrás era falar de Cristo e fazer um convite. Olha, mas uhum. se faz sentido, né? Se Cristo é razoável, se faz sentido crer em Cristo, então venha para a igreja. E aí a pessoa, querendo entrar na igreja, passa para o catecumenato, né? Para a catequese propriamente dita. Hoje, antes desse anúncio, antes do querigma, você precisa preparar o cara, porque hoje o querigma não faz sentido. Você chega para ele, olha, Sim. tem um Deus que te salvou. Aí o cara, Mas para quê? Ele vai me dar emprego? Né? Gente, É isso. que doideira. Eu acho que eu não imaginava, Alexandre. Quando você falou que essa crise acontece, eu imaginei que você ia dizer hoje o cara vem muito mais contra a igreja. Imagino que isso também seja verdade. Mas eu acho que, assim, a sua resposta me faz pensar no tamanho era do niilismo que a gente É vive, isso. né? Oh, Assim, é um é nada em exatamente cima isso. de nada. É aí que a gente está. É, não É aí que a gente é está. simplesmente não basta você simplesmente argumentar e vai lá trazer outro livro da Quadrante, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Não é mais isso, né? Assim, não se trata mais dessa questão, mas de você realmente abrir o olhar da pessoa para uma outra dimensão que ela nem sequer estava cogitando. Minha vontade de perguntar aqui o porquê dessa crise, mas a gente vai virar outro tema, a gente não vai ser daqui hoje, tá? Então, eu vou focar aqui no meu roteirinho. Se a gente tiver mais tempo, a gente se estende no assunto. Mas, Alexandre, eu queria saber, assim, você mesmo pontuou, né? O mundo mudou muito. E eu, assim, tenho minhas dúvidas se a gente não houve outras eras que a gente teve, como você comentou, dificuldades, né, que os catequistas enfrentaram tão ou mais duras quando essas que você está enfrentando hoje. E, assim, estudar a história da igreja é um bom antídoto para a preocupação excessiva com as crises da igreja, porque como você está pontuando, o mundo mudou muito rápido, né? Assim, a gente nunca teve, né, eu na idade que eu tenho, nasci no mundo e já estou vivendo em outro completamente diferente. A gente não viveu essa mudanças com essa velocidade antes, então é compreensível que haja essa ansiedade, essa preocupação do tipo, como é que a igreja está, para onde a gente está indo, como é que a gente está vivendo. Mas existe uma preocupação que beira a neurose, né? Eu observo isso também, vocês vivem comentando isso lá no Instagram. E eu queria ver, assim, estudar a história da igreja ajuda? Houve outros períodos que você pode elencar aqui que são de grandes desafios para a igreja? Você citou o concílio, por exemplo, né? A gente acha que o concílio Vaticano II foi, oh meu Deus, nunca antes na história dessa igreja já teve um negócio dessa dimensão. E houve, né? Assim, houve concílios com grandes dificuldades, com grandes cismas, enfim. Então eu queria ouvir de você, assim, essa questão da história da igreja com a nossa preocupação excessiva com relação à crise. Então, assim, a gente se preocupa excessivamente com a crise que a gente tem. Né? A gente não se preocupa com a crise dos outros. Né? Então, eu me preocupo com o resfriado dos meus filhos. É claro que assim, eu não quero que ninguém fique resfriado, quero que o mundo inteiro seja saudável, mas quem está espirrando no vizinho me preocupa muito menos. A não ser que eu descubra que a pessoa foi internada, aí a gente reza por ela. A pessoa deu um espirro. Né? Agora, meu filho deu um espirro, eu dou uma olhada, ele está espirrando por quê? Né? Então, assim, a gente se preocupa com a nossa crise. Antes que o povo fale, pô, mas esse padre tem filho, eu sou diácono, chegou agora, tá? Permanente. Então, Para quem entrou agora, não é o padre que pulou a cerca, tal, tem que explicar. Mas, enfim, a gente sempre se preocupa com a nossa crise. Então, o que a gente está vendo é uma igreja que parece hoje incapaz de lutar, entre 200 mil aspas, contra o mundo. Estou botando aspas porque a função da igreja não é lutar contra o mundo. A função da igreja é salvar a sua alma. Ou seja, é lutar em você contra o mundo, não abertamente contra o mundo. A função da igreja não é essa. A função da igreja é salvar a sua alma, salvar almas. Então, nesse sentido, a gente se preocupa com a capacidade que a igreja tem de chamar as pessoas hoje, de alcançar cabeças que sequer se prestam a transcendência, né, para a salvação. Então, existe sim uma crise, e é com ela que a gente se preocupa, porque é ela que a gente está vivendo. Mas a gente já viveu outras. Né? Você pega, por que o Concílio de Trento sequer existiu?
né? O Concílio de Trento é uma resposta a uma mega crise. Né? Qual é a crise do tempo do Concílio de Trento? O protestantismo. Né? Então surge o protestantismo justamente ancorado em fatos da igreja. É claro que você tem um estopim, né? Um monte de gente que provoca aquele problema, mas onde é que essa galera explode as bombas para cair? Né? Onde a coisa não estava firme. E onde é que a coisa não estava firme? Não estava firme na catequese, principalmente. Né? Porque Uhum. a igreja viveu um belo tempo de pequenas crises, né, de estabilidade. Havia crises teológicas, né, as grandes discussões teológicas. Então, isso aí havia. Agora, a crise no povo não havia. A sociedade era cristã. Então, você tinha ali a cristandade muito bem estabelecida. Com isso, a catequese afundou. Por que afundou? Uhum. Porque a igreja tinha outras crises para resolver. Né? As crises políticas, tinha uma série de outras coisas que ela foi fazer. A catequese mesmo foi relegada ao segundo plano, foi relegada à família. E a catequese familiar é extremamente importante. Só que o que você consegue passar de uma geração para outra começa a cada vez ficar mais frágil. Né? Então, vamos lá. O que uma família hoje, se você olhar hoje, o que uma família comum hoje é capaz de passar para os seus filhos? O que é a catequese familiar básica hoje? Né? Quando você chega hoje numa catequese e, e, e vê uma criança bem catequizada pela família, o que você vai encontrar? Uma criança que mal ou bem sabe quem é Papai do Céu, fala de salvação, sabe rezar as orações básicas, Ave Maria, Credo, Pai Nosso, Santo Anjo, conhece minimamente a Bíblia. Então, só uma criança bem catequizada. Agora, essa criança sabe dizer os porquês da sua fé? Não. Porque isso as famílias não sabem dar. Então, no medievo, na cristandade, as famílias, a catequese familiar, ela foi cada vez se tornando mais boas ações e menos os porquês das coisas. Ela foi se tornando menos catequese e mais piedade. Não é à toa que o medievo é a era da piedade. Então, a piedade popular, a devoção popular, ela tem um salto no medievo. Porque é isso que era a catequese. Então, as pessoas eram muito piedosas, mas elas não entendiam o que estava acontecendo. Então, quando veio, né, o protestantismo, que não foi uma reforma, não reformou nada, enfim, mas quando veio a proposta protestante, as pessoas caíram. Né? Parece um cara muito carismático, com muito poder de persuasão, falando: olha, a igreja está errada, venham comigo. As pessoas vão. Por quê? Porque são frágeis. Não é à toa que se convocam ao concílio para quê? Para reafirmar as verdades de fé na igreja. E pela segunda vez na história se publica um livro com as verdades de fé, que se chama Catecismo. Então, a gente passou 1.500 anos sem catecismo. A gente tinha um catecismo dessa finurinha, que era de Daqué, que é um catecismo da época dos apóstolos, ou seja, que era o essencial para você compreender a fé cristã, mas você não tinha a fé sistematizada em um livro didático. Isso só foi acontecer em Trento, justamente porque percebeu que as pessoas não sabiam das razões da sua fé. Por isso elas caíam na armadilha protestante com facilidade. Então, a gente precisa fazer o quê? Uhum. Ensinar ao nosso povo. Então, aquele foi um método de sair daquela crise. Aquela talvez tenha sido uma das maiores crises da história da igreja. Digo, muito maior que a atual, talvez. Porque você tinha uma outra fé ocupando o lugar da nossa. Então, precisava de uma resposta muito clara. A resposta foi trazer a catequese de volta para o centro dos esforços pastorais da igreja. Se a gente ensina o nosso povo a ser católico, quem é que vai ensinar? Né? Como posso compreender as escrituras se não há ninguém para ensiná-las? Então, a catequese volta para o centro. E até hoje não se estabeleceu um método seguro ainda. Né? Tanto que a catequese tem diversos métodos, diversas versões. A catequese está sempre em crise. A gente está sempre falando que não tem gente, que as pessoas não prestam atenção, que não sei o que, lá. É isso.
né? Então, no fundo, existem muitas crises. A gente tem a impressão de que essa crise é a pior. Está acontecendo. Alexandre, parei de te Eu ouvir. não falo. Parei, só um minutinho. Eu parei de te ouvir. A sua internet travou completamente para mim. Dá só uma pausinha. Desde a cozinha aqui. Pera O que eu estava aí. falando, ainda está? Você não voltou? Acho que agora voltou. O que eu estava falando é que essa crise me parece muito pior do que todas. Porque ela é comigo. Então, assim, Uhum. eu não vivi a crise do protestantismo em Trento. Eu não sei o que estava se passando lá, né? Eu não sei o quanto aquelas pessoas daquela época estavam nervosas. Se eu estivesse lá, eu estaria arrancando os cabelos. Gente, tem uma outra fé aqui, ocupando a diversidade. Hoje, a gente tem outras preocupações. O mundo está mudando muito. Agora, interessa ficar medindo as crises, aqui maior do que aquela. Não, a crise, o importante é saber, estamos em crise. Sei, sei. O que eu preciso é Alexandre, saber o que eu faço com dá uma. isso. Agora, peraí, dá uma paradinha assim que travou totalmente e agora tá voltando. Bom, o pessoal tá avisando aqui que continua travando bastante. Mas vamos seguir, enfim. A Vitória tá falando que não dá. Alguém falou que não dá para te 4G. ouvir, que tá picotando bastante. Vou arriscar a vida botando aqui no 4G, tomara que vá. Vamos ver, vai que vai. Ah, Bom, agora, é, assim, a faz uma pergunta. pequena retoma rapidamente o que você estava falando, só para o pessoal Tá que não bom. ouviu. Você estava falando sobre medir Isso. crises. Só para dizer, eu não preciso medir a crise. Não é importante medir a crise, né? De novo, por que a crise, essa crise me parece terrível? Porque eu estou nela. Então ela me parece terrível, Uhum, porque eu estou no meio dela. Eu não sei como era antes, né? Eu não uhum, estava lá na crise do protestantismo, né? Para saber como é que o bicho pegava lá. Então, assim, eu estou agora. Essa é a crise que me toca. Então, por isso, ela sempre me uhum, parece maior. Mas essa não é a uhum. pergunta, sabe? Medir crise é inútil. E se eu chegar à conclusão que essa crise é enorme, é muito maior que as outras? Tá. E se eu chegar E aí à você vai fazer o conclusão. quê? É. Né? E se eu chegar Você à vai sair conclusão que correndo? não, e essa crise é média. Tá. E continua aí Uhum, para ser resolvida. Então, assim, a pergunta que eu tenho que fazer é justamente a que você fez. O que eu vou fazer com isso? Então, a crise uhum. estabelecida, maior ou menor, eu preciso entender o que eu vou fazer com ela. Lá na época do protestantismo, a igreja respondeu. Ela fez um concílio, né, que reafirmou a fé católica, reformou os ritos, né, criou um rito único a partir de um monte de outros ritos que a gente tinha por aí. Então, assim, a igreja respondeu. Agora, quando o Papa João 23 percebeu um mundo em constante mudança, ele dizia: é necessário um adornamento, é necessário, né, um reposicionamento da igreja. A igreja precisa mudar para poder estar de pé em novos tempos. E aí ele convoca o Concílio Vaticano II. Qual é o resultado do Concílio Vaticano II? É bom? É ruim? O Alexandre estava indo super bem e ele travou agora para mim, pelo menos. Voltou. Ficou um tempão indo perfeitamente e aí parou e voltou. Voltou com você falando que não dá pra gente dizer, assim, ficar dizendo se o Concílio Vaticano é bom ou se é ruim. É Foi isso, nesse ponto que entendeu? parou pra mim. Ele foi uma tentativa de resposta à crise do século XX, a crise que já se estabelecia. Na verdade, João 23, ele começa a vislumbrar
a, a realidade de hoje lá atrás. O mundo está se tornando materialista. E como é que a igreja vai responder a isso? Como é que a igreja vai se colocar nesse mundo? Né? Funcionou a proposta da igreja? Funcionou. Mas é a melhor proposta? Pô, não sei. Mas qual é a outra? Uhum. Entendeu? A gente não pode ficar trocando de proposta o tempo todo. Aí, eu já não gostei desse concílio, faz outro. E aí a outra resposta também não vai ser uma resposta completa. A igreja precisa ir com o melhor que tem. Agora, é uma boa resposta? É uma boa resposta, senão a gente não estava aqui agora. Né? Eu, por Uhum. exemplo, hoje Sim. eu sou diácono, beleza. Posso falar pela igreja? Beleza. Mas eu sou um diácono permanente. Quem mandou restaurar o diaconato permanente foi Trento. Mas quem viu o valor em restaurá-lo foi o Vaticano II. E é no Uhum. Vaticano II que se falou, olha, um cara casado pode ser diácono. Sim. Então, se não fosse o Vaticano II, eu não seria um diácono. Tá, eu seria um leigo? Eu Uhum. seria um leigo. Como o pessoal de um catequista só me vê diácono há 2 anos. Até então, fazia o catequista como leigo. Só que antes do Vaticano II, isso não era função de leigo. Não, esse negócio leigo apologeta, não, peraí. Tá, ó, tem um rolê aí na missa, rezar um terço lá e ser piedoso em casa. Fim. Você não tem que Uhum. falar sobre catequese, falar em nome da igreja. Pô, se coloca aí no teu lugar, tu é leigo. Era Sim. isso. Vaticano II é que traz para o leigo todo esse protagonismo. Protagonismo, inclusive, Sim. para falar mal do Vaticano II, como um monte de gente faz. Então, assim, quando a galera vem falar, Alexandre, quando a galera vem pode falar. falar, só para terminar esse raciocínio, não, nós Sim. leigos precisamos nos unir contra o Vaticano II. Ó, tá aí o resultado do Vaticano II. A capacidade do leigo ser protagonista. Graças a Deus. E isso é uma coisa engraçada, né, Alexandre? Isso para mim é um grande paradoxo da modernidade. A galera fala muito mal da modernidade, como se o próprio fato de ela se achar no direito de falar mal do Papa já não fosse uma coisa moderna em si mesma, Exato, né? exato. Enfim, uma pessoa na Idade Média nem sequer pensaria em falar, putz, não gosto do Papa. É o próprio Papa, ponto, acabou. Né? Enfim. Agora eu queria, Alexandre, vou fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. É raro eu fazer isso, mas como tem uma pergunta que uma pessoa fez que está dentro do assunto que a gente está falando, eu vou voltar ali nela rapidamente, porque era no pedaço que travou bastante. Uma pessoa perguntou aqui, eu lembro que eu gravei a pergunta, eu estou tentando encontrar ela aqui no chat direitinho. Mas ele estava perguntando se essa crise não seria a pior que a igreja já passou, que a igreja já passou, porque seria uma crise de fé, diferente da crise protestante. Antes de você dar a sua resposta, eu vou fazer uma pequena recapitulação, uma pequena recapitulação do momento da conversa em que essa pergunta veio, que foi o pedaço onde você estava travando bastante. O Alexandre estava falando que a gente aqui não tem muita noção, a gente não sabe, às vezes, a dimensão que foi a crise gerada pela Reforma Protestante que resultou no Concílio de Trento. Né, alguns dias atrás, tem aqui no perfil, eu fiz uma live com o Carlos Almeida, na qual a gente falou um pouquinho sobre imaginação histórica, e eu acho que isso é um ponto importante. A gente não consegue, naturalmente, imaginar como é o tamanho que foi a crise protestante. A gente estuda, parece que foi meia dúzia de gato pingado, se divergiu da igreja, foram embora e paciência, e hoje são os evangélicos. A gente acha que foi uma coisa assim, tranquila, né? Passou batido, resolveu ali, depois a igreja teve a contra-reforma, mas é um negócio en passant. A gente não consegue imaginar a crise, o tamanho da crise, o tamanho das dúvidas, o tamanho do balanço que foi para a igreja. Então eu queria saber, Alexandre, dentro da pergunta desse cara, se faz sentido dizer que essa é a pior crise, porque supostamente seria uma crise de fé. Então, assim, eu não tenho como dizer se é maior. De novo, é inútil ficar medindo crise, né? A crise de fé sempre houve. Porque também, no medievo, não dá para dizer que as pessoas tinham muita fé. Todo mundo era católico, mas era católico por quê? Porque a cultura era católica. Então, aquele cara, qual era o tamanho da fé daquele cara? Ele realmente estava indo para o céu, ele tinha um caminho de santidade, né? Assim, mas como a cultura favorecia, eu acho ok dizer que sim, talvez favorecesse, talvez fosse um momento bom. Agora, nós éramos muito frágeis. Né? Hoje nós não somos tão frágeis. Hoje nós não somos tão suscetíveis, né, a alguém que chegue de fora falando outra maluquice sobre Cristo. Agora a gente tem outro problema, que é uma crise, a crise da modernidade é uma crise da transcendência, da capacidade de ser religioso.
É um buraco muito mais embaixo, né? A gente não consegue entrar com o querigma, isso eu falei lá no início, simplesmente porque a pessoa não está preparada para ele, ela não entende, não vê valor nele. A gente tem que humanizar a pessoa primeiro. As pessoas são desumanizadas, literalmente, né? Então a gente precisa trazer a humanidade de volta para poder catequizar. Aí Cristo tem valor, porque ele salva você através da sua humanidade. Não é através de prêmios que ele te dá ao longo da vida. Ele não é uma troca, né? Não é uma questão material. Então, nós temos uma crise de fé. São naturezas completamente diferentes. Qual é a pior? Sei lá. Agora, por que é importante que a gente estabeleça essa como a pior? Então, tá bom, vamos lá para agradar as pessoas. Olha, essa é a pior. Tá, o que a gente vai fazer com isso? De novo. Né? Não, essa é a média. Tá bom, continua a mesma pergunta. O que a gente vai fazer com isso? Ah, essa E é a acho que menor. tá Então engraçado, não né, vou fazer Alexandre? nada. Não, Ah, gente, não, essa é média, então eu faço o quê? Fico em casa, não é, faço nada, né? Já que pois a média não é pior, então não tem problema. é que está me afetando. É a pior que está me afetando. Né? Então, Sim, assim, como é que está me afetando, é nessa que eu preciso me mover, independente do ranking que ela esteja na história da igreja. Né? Então, assim, se a gente discutir aqui, hipoteticamente, que aí eu realmente não acredito que ela seja menor, né? Mas vamos dizer que, hipoteticamente, a gente discutisse aqui e chegasse à conclusão, e não, essa é a menor crise da nossa história. Ah, tá bom, o que a gente vai fazer com isso? Você vai continuar incomodado, vai continuar querendo fazer alguma coisa. Então, vai e faz. Então, esse é o ponto. Né? O ponto é menos se essa crise é maior ou menor, e mais o que eu faço com isso. Né? O que eu, enquanto fiel católico, leigo, enquanto clero, enquanto igreja, né? como instituição educadora para o céu. Então, são vários atores que precisam se juntar para responder. Né? Em parte, com todos os riscos que isso comporta, é isso que o Papa faz quando ele abre a discussão generalizada. Né? De certa sim, forma, ele está dando ouvidos para que todos sejam protagonistas de uma nova caminhada da igreja. É claro que sim, queremos que seja uma caminhada sacrossanta, né? Fiel aos nossos 2000 anos e que nos leve para o céu, ponto. Porque essa é a função da igreja, me levar para o céu. Então, como ela me leva para o céu nesse contexto atual? Essa é a resposta sim, que a gente precisa dar. Não é sim, se essa crise é maior que a outra. Ah, o meu é maior. Ah, tá, e daí? Né? A gente precisa saber o que eu faço com isso, que é grande, o que é pequeno, o que é médio. É o que está na minha sim. mão. Tem um amigo meu que ele falava, ó, você sabe qual é a mulher mais bonita do mundo? Eu não. É a minha. Por quê? Porque está comigo. Então é isso, cara. Então, A assim, bola tá no meu campo, resolve aí. Então, acho que eu vou exatamente. até. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, a Vitória, que está acompanhando a gente, falou: mas o fato de viver numa sociedade indiferente e relativista não torna, por isso, uma crise mais intensa que as anteriores? Acho que o Alexandre já falou bastante sobre isso, mas assim, abro meu pequeno palpite aqui, o Diácono me corrija se eu estiver enganada. Mas, Vitória, minha questão é, de novo, essa questão da imaginação histórica. A igreja perseguida hoje enfrenta vários desafios? Sim, ela já enfrentou perseguições muito diferentes. Não vou falar piores por conta dessa questão de medida que a gente já falou, mas é uma crise mais intensa. Em que sentido? Em outros momentos, cristãos foram mortos, em outros cristãos ainda tem cristãos sendo mortos em vários países, né? Enfim, mas não aqui no Brasil neste momento. Mas é isso, assim, a gente tem perseguições diferentes acontecendo de formas diferentes. Então, agora, É, assim, para acabar com esse assunto, só, pronto, admitimos que é a mais intensa. Pronto. Agora a gente pode ir para o passo 2, que é o que fazer, porque assim, enquanto a gente ficar. É porque é isso. Entende que é uma discussão absolutamente inútil, essa da mais intensa, menos intensa. A gente precisa encontrar soluções para esta crise. É essa que está batendo na minha porta. Não interessa o tamanho dela. É ela que está batendo na minha porta. Né? sim, Se o meu chão está sujo, eu preciso limpar. Ah, mas eu fui num lugar que era super sujo. Ai, que bom. Não, então eu continuo precisando limpar o meu chão que está meio sujo. Né? Então, sim, não adianta. Essa história de mais intensa, menos intensa, maior, pior. Para que eu preciso adjetivar a crise? Eu preciso resolver a crise. A gente não precisa se sim, reunir para adjetivar a crise. A gente precisa se reunir sim. para resolver, enfrentar. Então, a pergunta é o que eu faço com isso? Ainda que ela seja maior,
que ela seja mais intensa. A gente pode conceder isso aqui. É a maior e mais intensa. Continua. O que fazemos agora? Então, Sim. essa é a grande pergunta. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta agora, que ela é meio capciosa. Mas, assim, no século XX, né, você comentou que a gente teve o Concílio Vaticano II, e que é uma resposta às crises do século XX, e o século XX, com todas as suas ideologias e carnificinas que a gente já conhece, nos deu 3 papas santos. Eu estava vendo esses dias, acho que foi o professor Júlio que falou isso no Instagram, que vocês sempre recomendam, e eu achei muito interessante isso, né? Ele fala, vocês não sabem, assim, de novo, nessa falta de imaginação e conhecimento da história da igreja, que foram poucos os períodos que nos deram tantos papas santos em série, né? Nesse papo de maior crise, menor crise, você pode contar que teve um período, famoso período da alta da cristandade, onde você tinha a sociedade era católica, e quem eram esses papas? Né? Olha a Idade Média, foram mais de 1000 anos. Então, quantos papas viveram e morreram? Né? A gente sabe que tem tanto papo polêmico. Por outro lado, né, o que eu ia dizer, nós tivemos papas péssimos, papas com amantes, papas corruptos, infalíveis na fé, infalíveis em questões de fé, claro, mas moralmente, assim, muito problemáticos, com filhos, casados com amantes, enfim, tudo isso. Em períodos de domínio do catolicismo. Então eu queria ouvir, assim, o que isso nos diz a respeito da relação entre o Papa, o Santo Padre, e as crises na igreja. Assim, o que isso nos diz, em primeiro momento, é que o Espírito Santo tem sido absolutamente incrível com a gente. Deus é bom o tempo todo, Deus sempre cuida da sua igreja, né? As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Então, o discurso, né? Claro, sim, foi a própria igreja que disse, mas as pessoas ficam exacerbando, né? Essa coisa de a fumaça de Satanás entrou na igreja. No fundo, pode entrar a fumaça inteira do Satanás. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Então, o Espírito Santo nos suscita papas santos, nos suscita movimentos eclesiais que mudam a maneira de pensar a igreja. São os movimentos leigos, né? Os movimentos aí como Opus Dei, como Focolares, como é a Libertação, enfim, que são a própria RCC. Então, são movimentos que mudam o rosto da igreja, mudam a forma de um leigo caminhar. Né? Então, sim, a gente vê o Espírito Santo soprando com força. São João Paulo II vai chamar esse momento de primavera do Espírito, justamente por isso. A gente teve no século X, um momento que você se refere, um momento de maior gravidade, é justamente o século X, que a gente tem ali os Borgia, enfim, vai ter todos aqueles papas terríveis, né? Você falou polêmicos, uma palavra muito fofinha para descrever. Fui gentil, fiquei com medo de ser cancelada. É isso, a gente teve papas terríveis. E aí as pessoas viram e falam, ai, tomara que o pontificado do Francisco acabe, ele é horroroso. Cara, horroroso é o cara que faz orgia no Vaticano. Isso é horroroso, né? E ainda assim a igreja esteve lá. Ainda assim, aqueles caras foram infalíveis em fé e moral. Assim como é Olha Francisco. só, exatamente, um cara desse conseguiu ser infalível femoral, tem que ser o Espírito Santo. Isso me lembra de uma piadinha que o Peter Crift sempre conta em palestras, como provavelmente você conhece. Não vou contar aqui porque vou perder a graça, mas a moral da história é essa, assim, uma pessoa que observou a história da igreja e falou, caramba, quanta gente corrupta, só pode ser obra do Espírito Santo um negócio desse. É isso, é isso. É uma instituição de 2000 anos. Olha para o lado e vê se você encontra qualquer outra instituição que dure 2000 anos. Né? Qualquer outra instituição que dure 2000 anos com os ataques que recebeu. Qualquer outra instituição que dure 2000 anos com dirigentes incapazes como teve. Né? Então, gente, assim, Sim, não é o Espírito Santo. A gente precisa o nosso respeito filial ao Papa, ele não se deve pela pessoa do Papa, é principalmente por quem ele é. É alguém posto ali pelo Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo para orientar a peregrinação da sua igreja. Aquele Papa que era corrupto, ele era dirigido pelo Espírito Santo na orientação da sua igreja? Era. E por isso sim. jamais errou na orientação da sua igreja. Assim como é Francisco.
Não me interessa se você concorda com ele, da opinião política que ele deu nas entrevistas. Isso, blá, isso não muda nada. Isso não muda absolutamente nada. Né? Eu até falei, né? Se ele errou, ele errou em quê? Numa opinião política. Ah, tá bom. Né? Ele é pró-Lula, ele não é pró-Lula. Cara, o que interessa? Ele nem vota aqui. Então, assim, isso é absolutamente desinteressante, absolutamente bobo. Em termos de fé e moral, ele jamais errará. Por quê? Porque o Espírito Santo o guia. Então, o nosso respeito ao papado é um respeito principalmente à pessoa que foi colocada ali e é dirigida pelo Espírito Santo. Então, ainda que eu não goste do Papa, eu gosto, tá? Já dou essa opinião clara aqui. Eu gosto muito, todo mundo sabe disso, né? A gente nunca escondeu isso em um catequista. Eu gosto de Francisco, mas ainda que eu não gostasse, né, ele é o Papa. Foi ele que o Espírito Santo botou lá, é ele que o Espírito Santo ilumina para guiar a sua igreja. É a ele que eu devo respeito filial, porque é ele que é o vigário de Cristo na Terra. Né? E a gente teve a sorte entre 200 aspas, na verdade, a graça, de ter muitos papas santos justamente neste momento em que o mundo precisa desse tipo de testemunho. Então, assim, só que qual é a diferença disso? Aí agora a crise é. Não, então agora a crise é menor, porque a gente teve Papa Santo, na outra não tinha Papa Santo. De novo, graças a Deus, não interessa se os papas foram santos ou não, a gente sempre teve o Espírito Santo conduzindo todos eles quando eles precisaram orientar a igreja a peregrinar sobre o mundo que estavam, né? O mundo que existia naquele momento. Né? Era o mundo da perseguição romana, era o mundo da cristandade, é o mundo moderno, é o mundo pós-moderno, não importa. Em todos eles haverá um homem que será conduzido pelo Espírito Santo para estar à frente deste povo que é conduzido rumo ao céu por o próprio Cristo, que segue o próprio Cristo. Né? Então, assim, é isso. A igreja é sobre isso. Né? Não é sobre qualquer outro tipo. Quando a gente fica falando muito do Papa, né? Isso hoje se faz muito. É como se a gente estivesse comentando. Na verdade, é a mesma natureza. É como se a gente estivesse fazendo análises políticas em cima do Vaticano. A gente pode falar isso da administração vaticana, mas não da Uhum. função do Papa. A função do Papa é espiritual, a função do Papa é divina. Né? São as chaves de Pedro. Tudo que fizeres na terra, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a função do papado. Sobre isso não tem discussão, não tem análise humana possível. Né? É simplesmente amar e agradecer por ser guiado constantemente pelo Espírito Santo. E isso vai ajudar, e foi justamente o papado que nos tirou de todas as crises. Né? Todas Sim. as crises, claro que ela sempre tem outros protagonistas, né? Os santos do seu tempo, os teólogos do seu tempo, os protagonistas do seu tempo. Sim, todos tiveram, mas sempre foi o Papa que bateu o martelo, que orientou a igreja, que proclamou o dogma, que convocou o concílio. Sempre foi. Então, Sim. sempre foi o Espírito Santo sobre aquele homem, que é o vigário de Cristo, que fez a roda girar. Então, Sim. nunca foi diferente, mesmo quando os papas eram terríveis, e não é diferente agora quando a gente tem um grande papa. Queria te perguntar, Alexandre, agora chegar no ponto do que você está esperando dessa conversa, né? Vamos falar vamos finalmente falar do que interessa, que é o seguinte: como é que os cristãos passaram pelas grandes crises que já aconteceram? Novamente, né? Vamos tentar fazer esse exercício imaginativo, né, de pensar nos grandes santos que viveram em outros períodos de grandes crises, né? As comunidades cristãs que nasceram e cresceram nos períodos de crise. O que nós podemos aprender com eles? Vamos lá. Cara, é muita coisa, assim. A gente, primeiro, é olhar para Tertuliano hoje. Tertuliano, lá no primeiro século, ele dizia: cristãos não nascem, fazem-se. Por quê? Porque não existiam famílias cristãs no Ocidente, né? Aliás, nem direito no Oriente, né? Mas no Ocidente definitivamente não. Então você tinha que converter as pessoas. Então os cristãos não nasciam, eles eram feitos, né? Que é mais ou menos como agora. Os cristãos não nascem, eles fazem-se.
A gente gosta de se reportar, né? Por isso a gente fala que essa crise é a maior de todas, não sei o quê, ao tempo em que cristãos nasciam, né? Nasciam e viviam e morriam cristãos, e muitos nem sabiam o que significava ser cristão, né? Mas eram por cultura, né? Hoje não. Hoje nós somos muito mais do que em qualquer outro tempo obrigados a dar as razões da nossa fé. Por quê? Porque estamos num mundo que nega a nossa fé, assim como era a Roma lá dos primeiros séculos, né? Depois teve a Roma que abraçou a fé, mas tinha a Roma que rejeitava a fé. Naquela Roma que rejeitava a fé, foi a Roma em que São Paulo, recria o cristianismo. Ele recria o cristianismo, ele arranca o judaísmo de dentro, né? Ele pega o cristianismo, entre aspas, purifica do judaísmo. Estou colocando entre aspas porque não eram coisas ruins, né? Mas Sim. o que São Paulo faz junto com São Pedro, em comunhão com São Pedro, né? Era, era encontrar a essência do cristianismo, né? Ou seja, o cristianismo Uhum. essencial, aquele cristianismo que eu posso carregar para qualquer lugar, porque Sim. ali está o sumamente, né, necessário, o justo e o necessário para ser cristão. E é com esse cristianismo debaixo do braço que ele vai lá para o Areópago e diz: o Deus desconhecido eu vos dou a conhecer. O que ele está fazendo? Né? Você já se perguntou o que significa Areópago? O que é Areópago? Né? O Areópago é o lugar da discussão, era o lugar feito para você trazer ideias completamente novas. E aí, num mundo que professava outros deuses, né? Deuses, o panteão romano e grego vai ter uma série de divindades, num mundo que era materialista em muitos aspectos e era materialista até com os seus deuses, tanto que Roma vai botar do panteão todo mundo que aparece. Para quê? Era um panteão político. Né? Então tá aqui, você trouxe esse Deus, que bom, vamos entronizar ele aqui. Então o panteão romano tem quem vem. Né? Então um mundo que era completamente distante do cristianismo, todo mundo sabia que tinha um Deus desconhecido. Quem era o Deus desconhecido? Era o Deus que eu não sei quem é, o Deus misterioso, o Deus que não se revelou. Então, os romanos tinham isso, os gregos tinham isso, o Deus que nunca se revelou. São Paulo não tem o menor escrúpulo de chegar e falar que o Cristo era o Deus desconhecido. Se fosse hoje, ele seria cancelado. O pessoal estaria falando: como? O Deus desconhecido é da outra religião, é daqueles que é dos pagãos, dos hereges. Como é que você diz que Cristo é o Deus desconhecido? Ele não é. São Paulo entendeu como é que a chave que ele tinha que usar para entrar na cabeça daquele povo. Cristo não era Deus desconhecido nenhum, né? O nosso Deus é aquele que sempre foi, é o único que existe. Não é Deus desconhecido nenhum. São Paulo sabia muito bem disso. Só que ele precisava entrar, Que precisava virar a interessante chave. isso. Ele conhecia a cultura na qual ele estava imerso e o que ele Exatamente. precisava dizer para entrar naquilo. Não é que ele está falseando a verdade, mas ele está Não, falando de uma maneira que aquelas pessoas vão entender. exatamente. O Deus desconhecido eu vos dou a conhecer. Então, em vez de ele combater os outros deuses, ele pegou aquele que estava reservado, o desconhecido, e deu a ele um rosto e afirmou: mas esse aqui é muito melhor que os outros deuses todos. E pronto. E aí aquele Deus que era o desconhecido passa a ter um nome e passa a ser superior a todos os outros, ao ponto das pessoas entenderem que todos os outros, na verdade, não são deuses. Nunca existiram. Então, essa é a chave. Né? Ele entra por um lugar, mas essa é a análise: qual é a crise que eu tenho, qual é o contexto que eu tenho, quais são as saídas que eu tenho dentro desse contexto. Se ele tivesse chegado lá, falando em Deus hebraico, circuncisão, alimentação caché, a gente não teria chegado em lugar nenhum. Assim como São José de Anchieta. Não posso fazer qualquer live, qualquer coisa sem citar São José de Anchieta. Você pega São José de Anchieta. São José de Anchieta, ele vem para o Brasil. Isso é uma crise. Ele vem para uma terra selvagem, não tem nada, só tem mato e indígena. Agora a gente tem que falar indígena, não é mais índio, né? É indígena. Só tem mato e indígena. O indígena não professa
professa a fé católica. Ele professa qualquer coisa que ele criou, né? Cada tribo tem lá a sua maneira de ser. As tribos não eram... Algumas praticavam coisas parecidas, outras praticavam coisas díspares. O fato é que José de Anchieta precisava ensinar o cristianismo a esse povo. O que ele fez? Ele chegou lá e chutou tudo dizendo que eles eram hereges? Não. Ele chega lá e acha aquilo que o Espírito Santo já havia suscitado naquele povo. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. A gente precisa parar de ter medo de uma palavra que realmente a gente tem medo porque ela foi muito mal usada, chamada inculturação. Se fez muita besteira com o nome de inculturação, por isso que o povo tem medo dessa palavra. Mas o Papa Francisco foi quem, na querida Amazônia, se eu não me engano, deu uma explicação sobre a enculturação inesquecível, incrível, que mudou completamente o meu conceito e me fez entender essas coisas, me fez entender São Paulo no Areópago. Ele vai dizer o seguinte: nós precisamos, ele vai explicar a enculturação como o desenvolvimento da semeadura do espírito. Estou tentando lembrar onde ele falou isso, mas enfim, não esqueci. Então ele vai dizer o seguinte: eu preciso encontrar... qual é a premissa? Vamos começar do básico. Qual é a premissa? A premissa é que o Espírito Santo fala com todo mundo. O Espírito Santo, ele tenta, ele cutuca todo mundo para que todas as pessoas que já nasceram sobre o mundo, né, venham para Cristo. Então, é como se o Espírito Santo, de alguma maneira, tocasse a tua alma e te entregasse alguma coisa para você, para a sua sociedade. Só que você, sozinha, não é capaz de interpretar aquilo que o Espírito Santo está te entregando. A chave para a interpretação é o Cristo. A chave para entender o Espírito Santo é a fé em Cristo. É a Sagrada Escritura, é a Sagrada Tradição, é o magistério. Então, só dentro da igreja é possível a salvação. A salvação está na igreja, porque só a igreja tem esta chave. Mas o Espírito Santo sopra onde quer, e ele sopra em muitos lugares. E ao soprar em muitos lugares, ele faz com que aquilo seja desenvolvido de maneira diferente em todos os lugares. Cabe a nós, católicos, missionários, catequistas, diáconos, padres, bispos e todos aqueles que vão em missão em nome do Senhor, identificar a semeadura do Espírito Santo. Foi isso que São José de Anchieta fez. Para pensar, vamos falar aqui do Quarupi, o ritual mais conhecido das tribos indígenas brasileiras. O que ele pensa? O que ele faz? Qual é o ritual? Ele chega lá, aí tem o toco de madeira lá do Quarupi. O que ele acredita? Ele pega aquele toco, aquela tora, enfeita aquela tora exatamente como se fosse um guerreiro, né? Como se fosse um pajé, como se fosse um cacique, e ele entende que o antepassado dele encarna ali naquela tora. Então ele bota as vestes que seriam usadas se aquela pessoa estivesse viva. Então ele adorna aquele cepo ali, né? E fala: esse aqui, no dia certo, aí tem então uma série de rituais, o meu antepassado vai encarnar aqui e eu vou poder conversar com ele, né? E através dessa conversa com ele, aí eu vou colocar minha vida, vou colocar meus pedidos, vou colocar minhas questões, lá. E através dessa conversa que eu vou ter com ele, os meus desejos chegarão até Tupã, né? O Deus, aquela divindade que está acima de tudo. Bom, São José de Anchieta chega no rolê e vê isso. É isso aí que ele está vendo. E aí você pode ser o cara que está preocupado com a crise da igreja, chutar a história toda e falar: sai daqui, herejada! Né? Sai, tira essa pachamama daqui da minha mulher. Então você pode ser o cara que vai chutar tudo. Chuta a pachamama, exatamente. Tem a galera que vai chutar tudo e que não vai a lugar nenhum com esse chute. E tem São José de Anchieta, que não existe jesuíta burro, né? Não existe, nunca existiu. Então, que vai olhar para aquilo e vai falar: cara, tá bom, cadê o Senhor do Espírito Santo aqui? Faz exercício comigo, Maria Clara. Dentro do ritual, vamos analisar o que eu expliquei, só o que eu expliquei. Não vamos fazer nenhuma análise mais completa. Vamos analisar só o que eu expliquei. O que a gente já consegue perceber de semeadura do Espírito Santo aqui?
você tem uma noção de vida eterna, porque afinal, se o antepassado vai encarnar no toco, é porque ele está vivo em algum lugar, né? Sim, Então, claro. eu Ele tenho, não acabou não tudo, né? acabou tudo, eu tenho ali uma noção de vida eterna. Eu tenho uma noção de intercessão, porque afinal, conversando com aquele antepassado, né, Ele vai que pedir ele vai levar alguma as coisa para coisas mim. até o Tupã, Sim. e eu tenho uma noção de Deus único. E eu tenho um culto que vai me proporcionar aquela ligação. Então, o meu religar com a divindade se dá através de uma realidade cultual. De Olha uma série de quanto gestos, de objetos, de coisas que eu de faço uma para fazer essa liturgia, conexão. através de uma liturgia. Então, a semeadura está ali. Eu tenho um Deus único, eu tenho a intercessão, eu tenho uma liturgia, eu tenho a vida eterna, eu tenho aquelas coisas ali. Então, em vez de jogar tudo no lixo, eu preciso começar por algum lugar, né? Eu preciso começar com uma chave que abra aquela porta, senão não vai abrir. Se eu chutar tudo, a porta fecha. O que São José de Anchieta faz? Olha, eu também conheço o Tupã e sei chegar nele. E existe uma maneira melhor de se chegar até ele. Então, São José de Anchieta não vai achar ruim, no início da história, chamar Deus de Tupã. Porque é esta a cultura, é aquilo. Deus não é Tupã. Ele é aquele que é. Se ele fosse Tupã, ele diria, eu sou o Tupã. Né? Ele não disse isso. Nós sabemos. Mas como é que eu consigo trazer aquele cara que só conhece Tupã? Eu sei quem é Tupã e vou te ensinar uma maneira de chegar a ele sem precisar ser só uma vez ao ano, sem precisar enfeitar esse toco. Eu vou te ensinar uma nova liturgia, uma nova maneira de chegar até ele. E ele vai demonstrar, né, como é que se chega e vai, e com isso ele converteu o Brasil. Então, Anchieta, justamente com essa inteligência, e essa inteligência de olhar a semeadura do espírito, que a gente chama de enculturação. A enculturação é saber aproveitar aquilo que é local naquela sociedade para a fé católica. Não é para botar dentro da igreja, né? Não é para eu introduzir coisas estranhas na liturgia católica. Não é isso, né? Mas é como eu reconheço numa sociedade chaves para que eu entre naquela cultura com o catolicismo. É a via contrária, né? Sim. Não é trazer para dentro da igreja, mas é uma maneira de levar a igreja lá para dentro. Quais são os pontos de contato que já existem e que podem me servir de canal? No caso de Paulo, foi o Deus desconhecido, né? No caso de Paulo, era o Deus desconhecido, eu vos dou a conhecer. Ele pegou, fechou aquele canal e passou através dele, né? Então, a gente precisa encontrar esses pontos com a sociedade de hoje. E com a sociedade de hoje, ela não é, assim como não era igual na cristandade, a gente está falando de 1500, é um momento em que está a Europa lá na treta dos protestantes. E José de Anchieta aqui na tensão com o índio canibal atrás dele. Então, assim, são realidades completamente diferentes. A gente precisa olhar qual é a nossa realidade e saber ler dentro da nossa realidade quais são os deuses desconhecidos, né? Quais são os pontos em que a gente consegue tocar a humanidade das pessoas que nos cercam. E aí, a partir disso, entrar. Teve também um jesuíta, que eu nunca lembro o nome, eu realmente esqueci, mas que se tornou um Brahmane na Índia, né? Ele entendeu que a maneira de tocar o barco ali era abraçar o sistema de castas, né? Uhum. E abraçou os Brahmani. Por quê? Porque ele era muito inteligente, ele era o cara que estudava. O cara que estuda lá é o Brahmani. Então tá, então eu sou Brahmani. E ele começou a converter cidades em volta, né? Então, assim, é isso. O cara achou o ponto de Sim, contato e foi, né? Então, assim, sim, não é certo, não é certo. A igreja não gosta de castas, não. Né? Mas ali, naquela sociedade, isso estava posto. Não era ele que ia ficar gritando, vocês sim. são hereges, não adianta. Você tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. São Francisco Xavier que se vestia, né, com as roupas típicas do Japão. Então, assim,
você vai, não adianta, você precisa entrar ali na cultura, entrar naquelas cabeças e trazer para a igreja. Uma vez na igreja, a cultura muda. Não muda porque eu forcei, muda porque a pessoa abraça. Falta hoje para a gente a capacidade de diálogo com esse mundo moderno. A gente não pode Sim. negar o mundo moderno. Existe até aquela teoria, né, da opção beneditina, que é Do Rod Dreher, sim. isso, do Dreher, que eu não ia falar porque não é da quadrante. Vamos nos Não tem, isolar, não tem problema. vamos nos isolar e esperar passar esse tempo. Que loucura! Vamos nos isolar e esperar passar esse tempo. Como assim? A gente fez isso no passado? Os apóstolos estavam morrendo de medo lá em Pentecostes. Eles não sabiam. Cristo morreu, a gente está aqui. Cristo morreu, aliás, voltou, mas foi embora. E a gente está aqui. E agora? Para onde a gente vai? Aí vem o Espírito Santo. E aí Pedro sai e dá as caras ali, ó, é isso aqui. E aí centenas se convertem instantaneamente. Mas como é que a gente vai para lá? Claro que quando São Paulo chegou para Pedro dizendo, ó, nós não somos judeus, a gente não quer circuncisão, não quer... Foi assustador? Foi uma crise? Foi. O que a gente vai fazer? Vai enfrentar. Como é que a gente vai levar o Sim, cristianismo para Roma? Ah, vai ser desse jeito? Então sim. vamos lá. Então enfrentaram. E aí veio Deus desconhecido. E aí veio, né, Paulo apresentando. Então, assim, a gente precisa saber dialogar com este mundo. Esse mundo está posto. Ele não depende de mim. Sim. Não adianta eu não querer. Ele está aí, independente de eu querer. Eu preciso entender como é que eu falo com ele para apresentar o Deus desconhecido. E para retomar a primeira frase que eu falei, né, eu preciso entender como é que eu realizo aquilo que Tertuliano diz. Cristãos não nascem, fazem-se. Eu preciso fazer, preciso entender quais são as chaves que eu uso para abrir a porta. Pessoal, se depender da gente, a gente vai aqui até amanhã. Essa conversa está muito interessante, assim, tem pano para manga para a gente ter várias e várias outras lives. Eu vou só deixar assim alguns minutos pro Alexandre se despedir, fazer as últimas considerações. Eu acho que esse final é magnífico e vou só fazer um pequeno comentário, Alexandre, já que você citou a opção beneditina. Que aqui na Quadrante a gente é devoto de São José Maria Escrivá, né? Que fala que a gente tem que amar o mundo apaixonadamente. Então não tem problema, a gente faz assim, bota essa rixa aí para jogo e a gente coloca Incrível. essa rixa para jogo e aposta as fichas no nosso time, né? Aqui é mais, a gente é São José Maria Escrivá das ideias. Então, acho que achei bem interessante isso, esse ponto que você trouxe. Eu vou deixar, Alexandre, você assim, deixar um último recado para o pessoal que acompanha a gente até aqui. Assim, muita gente foi e voltou ao longo da live com os problemas, a gente voltou, ouviu uma boa parte, achei muito legal isso. Fico feliz, é sinal de que o nosso público, o seu público especial, gosta bastante do assunto, é um assunto que rende mesmo. E vou deixar você esses minutinhos livres aí para você falar, deixar um recado para a sua plateia de catequizandos aqui. Vamos lá. Só uma questão. Se a opção beneditina funcionasse, as cidades europeias não teriam nascido em volta dos mosteiros beneditinos. Sabe que eu já vi, Alexandre, só que você falou e eu lembrei, eu já vi o Alasdair MacIntyre respondendo essa questão, né? Assim, eu não estou entrando aqui, tá, gente? Nunca li o livro, eu sei do que ele se trata, Você então, botou Parricha, né? ele Mas eu tá acho, indo Parricha. mas eu acho um debate exatamente. A gente botou para briga, a gente vai. Tô brincando, mas eu já vi assim, a nível de um debate interessante, o Alasdair MacIntyre respondendo essa opção beneditina, ele falava, gente, mas eles eram monges não têm filhos, meu Deus do céu. Como é que você pretende criar uma civilização, né, conquistar espaço se você não tem filho? E não é só isso, os monges eles não eram isolados de fato, né? Eles dialogavam com a sociedade, né? Eles viviam uma vida espiritual isolada. Mas se não fosse pelo diálogo com a sociedade, as grandes cidades europeias não teriam surgido, né? Então eles foram para frente, né? Eles foram eles se atiraram na sociedade. A gente falou aqui de jesuítas, né? Também uma congregação religiosa que bota a cara na rua e vai ver o que tem para fazer, né? Como é que eu vou responder ao mundo de hoje, né? Então assim, o que a gente precisa, e essa é uma mensagem final mesmo, é se preparar. Eu vejo muita gente falando
besteira só para brigar. Porque hoje nas redes sociais todo mundo tem voz. E isso é bom. Eu não sou contra todos termos voz. Assim, todo mundo tem que poder falar e é incrível todo mundo poder falar. A gente está falando aqui para, sei lá, algumas centenas de pessoas que passaram por aqui que a gente nunca viu, que a gente não conhece, mas a nossa voz consegue chegar. Isso é muito bacana. Mas, para além da capacidade de falar, é preciso ter capacidade de falar o que interessa, né? De falar certo, de fazer a coisa certa. Isso pode não ser uma responsabilidade para o mundo, mas é uma responsabilidade para o católico, né? Então, eu, como católico, claro, estou aqui como diácono, mas até 2 anos atrás era como leigo. Eu, como católico, preciso, mais do que nunca, dar as razões da minha fé. Eu preciso saber dizer por que eu tenho fé e eu preciso saber comunicar esta fé. Eu preciso saber como trazer as pessoas que não concordam comigo e não como enxotá-las, porque enxotar todo mundo sabe fazer, né? A novidade de Cristo não era empurrar para fora, era conseguir trazer para dentro, né? E eu preciso saber como. E às vezes essa capacidade de ser missionário, ela não é para converter milhões. Existem aqueles que têm o dom de converter milhões porque Cristo quis, né? Que Cristo de fato não precisa de nenhum de nós, mas ele quis precisar. Aí ele pega um e fala: você vai falar para milhões. Maravilha. Mas às vezes o teu negócio é falar para si mesmo, é falar para tua mulher, é falar para o teu marido, falar para os teus filhos, falar para os teus pais, falar para os teus irmãos, falar para o teu amigo, né? No trabalho, na escola, na universidade, é falar para os teus alunos. E para isso você precisa estar preparado. Não dá Sim. para falar na base do achismo ou falar na base dos influencers. Assim, quando as pessoas falam: Alexandre, você está falando que não é para acreditar nos influencers, mas não é você mesmo o influencer. Cara, desculpa, eu estou aqui há 12 anos. Muito antes de existir influência, a palavra influência, a gente já estava aqui fazendo catequese todos os dias. E eu vou continuar fazendo, não interessa o meio. Eu já fiz com Uhum. blog, eu já fiz no Facebook, eu já fiz no YouTube, eu já fiz no Twitter, já fiz no Instagram, a gente daqui a pouco está no TikTok também. Então, assim, enquanto tiver canal para fazer catequese, eu vou fazer catequese. Então, assim, eu não sou um influencer, eu não sou um blogueiro, eu não sou um twitteiro, eu sou um catequista. Catequista. E vou Ou usar todos catequista. os meios que me derem para fazer a catequese. Só que isso não Sim. se faz só com boa vontade. Isso se faz com preparo. Aqui em casa, a gente não lê menos do que 5, 10 livros por mês. Aliás, é engraçado, a gente tem que controlar os pedidos de livro que chegam, que a gente compra tanto livro para fazer as coisas que a gente faz no catequista, que, por exemplo, aqui agora mesmo eu entrei pela porta esbaforido, porque eu cheguei atrasado do trabalho, tinha que preparar a live, e eu vi 3 pacotes ali. Um era para Vivi e 2 são meus. E eu tô aqui na expectativa, tipo, quero abrir o pacote para saber qual foi dos 200 livros que eu pedi que chegou. Então, assim, aqui em casa a gente não tem menos que 4.000, 5.000 livros. A gente divide o espaço entre livros e crianças aqui em casa, mas é porque a gente precisa. Mas tudo bem, a gente faz um trabalho a mais. A gente está botando a cara na internet para fazer catequese. Você não precisa ser assim, mas precisa do mínimo. Não dá Sim. para você chegar para um ateu convicto e anunciar a fé para ele se você não sabe dar as razões da sua fé. Então, hoje não dá para não estudar. Acabou-se o tempo em que bastava rezar o terço e estava tudo certo. Hoje não. Hoje as pessoas querem entender. Você ensina o terço para um jovem e a primeira coisa que ele pergunta é por quê? Quando surgiu? Para que isso vai servir? Você precisa dar as razões. Sim. Alexandre, muitíssimo obrigada. Adorei conversar com você. Vou fazer um pequeno disclaimer sobre a nossa brincadeira com relação à opção beneditina aqui, gente, tá? Só para ficar muito claro, o Alexandre citou e eu gosto, sou super a favor de a gente deixar nossos convidados à vontade.
Mas leiam o livro, né? Assim, aqui a gente não está fazendo nenhuma, não é nenhuma rixa oficial do tipo, não, tá errado, é um problema. Leiam o livro, cheguem às suas conclusões, leiam os nossos livros, confrontem as ideias, como o próprio Alexandre falou, sejam vocês capazes, né, de criar, de se formar e de entender as propostas de catequese, de evangelização e chegar às próprias conclusões, né? Então, deixo aqui esse disclaimer, né, essa explicação e essa provocação, tá? Assim, a gente não é contra a leitura de nada, só que temos as nossas impressões das coisas e vocês estão mais do que à vontade de irem tirar as suas. Então, Gente, não, peraí, não precisa muitíssimo fazer tanto obrigada. disclaimer. Assim, lê se você quiser. Se não quiser, se você não quiser ler, eu só estou É, dizendo, não concordo. Eu li, sim, eu exatamente. li e achei uma ideia ruim. É uma ideia, cara, é uma ideia. Não é uma ideia Exato, herética, exato, é assim, só que vai uma acabar, ideia. destruir o mundo. Ah, Não, é uma ideia. não é Não é isso, é só uma a ideia, é minha só um modo ideia. de vida, é só uma proposta. É uma Sim. proposta. Bom, Não é a minha ideia. Eu citei ela aqui justamente porque é o antagônico do que a gente está falando, né? A gente está sim, falando claro. em se armar com conhecimento, evidentemente, pelo amor de Deus, em se armar, em se preparar, vou falar preparar para não ter mal entendido, em se preparar para enfrentar o mundo, né? Enquanto outros vão falar em fugir do mundo e esperar passar a tempestade. A tempestade não vai passar. Quanto mais a gente sair do mundo, mais o mundo fica sem a gente, caminha sem a gente e nos joga fora. Vou repetir uma frase que não é minha. Vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Sal que não salga é atirado ao chão e pisado. E nós nunca fomos tão pisados, o que significa que o nosso sal não está salgando adequadamente. Então nós precisamos, de fato, saber ser sal da terra e luz do mundo. A luz é aquela que guia, e o sal é aquele que não permite que se estrague. Né? Hoje a gente fala, o sal é o que dá o sabor. Hoje, há 2000 anos atrás, o sal era a carne seca, né? O sal é para não estragar, não existia geladeira. Então, o sal era para não estragar. Então, eu preciso ser a luz que guia e eu preciso impedir o mundo de se estragar. Então, eu não posso me isolar. Eu tenho que ir adiante, eu tenho que peitar o mundo, eu tenho que chegar no Areópago e falar: eis o Deus desconhecido, eu vos dou a conhecer. Eu tenho que ter essa coragem. Mas para Paulo ter essa coragem, ele estava muito bem ancorado. Ele sabia dar as razões da fé dele. Então, isso é extremamente importante para a gente. A gente citou aqui, dentro das coisas, como livro de história, a gente citou a coleção Daniel Hobbes. Um monte de gente vira para mim e fala: Alexandre, como é que estuda a história da igreja? Comprando a coleção Daniel Hobbes. Não tem o que fazer, filho. Você pode comprar de um em um, tá bom, não tem problema. Não precisa comprar tudo junto. Cara, tem que ler. Assim, não adianta. Você pode ler o catequista? Pode. Mas a gente não vai publicar a coleção inteira. A Não está história preocupado inteira. em dar a sequência certinho, porque assim, não é, né? A gente não tem o nosso Instagram, eu adoro o nosso Instagram, acho incrível. Siga o Catequista Oficial. Só que a gente não vai ficar ali postando Daniel Hobbes na sequência, né? Ninguém faz isso. A gente Sim. usa isso, né? A gente citou também no início como a Igreja Católica, aliás, esse livro é muito importante para mim, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Esse livro foi o livro que criou o catequista, porque foi por causa dele, não, assim, o catequista surge numa turma de crisma, a história que eu já contei 1 milhão de vezes, mas eu estava imbuído do espírito de fazer alguma coisa por causa deste livro. Então, quando eu li esse livro, eu falei, cara, né, o professor Thomas Woods, que explica absolutamente tudo de uma maneira absolutamente simples. Como é que pode existir um negócio desse e eu não falar? E aí vem, né? Se eu não falar, as pedras falarão. Né? Então, assim, eu era uma pedra que precisava falar. E eu construí o catequista porque eu precisava falar. E muito impelido pelo Thomas Woods, né? Pelo professor Thomas Woods, pelas aulas dele em vídeo da EWTN e pelo livro que compila tudo isso, que é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Então, assim, tem que estudar, tem que ler, sabe? É o catecismo, né? É o catecismo. Uhum. Então não adianta a pessoa, mas o catecismo é grande, enorme, ai, que saco. É isso, que saco, tem que ler. Eu dou,
eu dou treinamento, uma das 200 mil coisas que eu faço, eu dou treinamento de gestão de projetos, né? PMP, no Project Management, para formação e Project Management Professional. E aí o PMI, que é a organização que regula isso, tem um pataco desse tamanho, que é o PMBOK, que ninguém quer ler. Aí a pessoa entra no curso para não ler o livro. E aí a primeira coisa que ela recebe no curso de conselho é ler o livro. Leio o livro. E aí ela, pô, mas eu vou ter que ler. Bicho, se não ler, nem vem. Cancela, pede o dinheiro de volta, não vai te ajudar em nada. Bicho, tem que ler. Outra coisa, cara, a gente precisa conhecer as nossas realidades. A gente precisa conhecer o nosso mundo. Então a gente tem que entender, a gente tem que ler, a gente tem que estudar quem descreve o nosso mundo. Não adianta tanto a gente ficar olhando para um mundo que não existe mais. Eu queria que existisse também, mas não existe. Então como é que é o mundo atual? Lembrando de São José de Anchieta, quais são as portas que me permitem me conectar com este mundo para trazer as pessoas para a igreja? Eu preciso estudar para entender isso, né? Eu Sim, preciso entender as coisas. Não adianta só falar, né? Eu preciso estar sim. embasado em alguma coisa para poder falar. Eu canso de atender gente que se mete em treta de internet e depois vem no direct, no WhatsApp, falar: manda aí uma citação de um livro que prove que fulano está errado. Filho, para que tu entrou na discussão se você não aguentava ela, né? Então, Se você, como diz meu marido, não sustentava a sua gracinha. Bom, boa. Alexandre, muito obrigada pela conversa. Já tem 1h30 de live, gente. A gente está aqui, se deixar, a gente vai até amanhã. Muito obrigada É. mesmo. E aproveita esse finalzinho para fazer a propaganda, tá, gente? A coleção toda do Daniel Hobbs, a história da Igreja de Cristo, está lá no Quid. Está à venda, na verdade, na Quid Store, que é a loja exclusiva para assinantes do Quid, o novo clube da Quadrante. Por R$ 9,90 por mês, que é o plano de acesso, depois tem o plano full, que até R$ 39,90 você recebe um livro a cada 2 meses, mas pelo plano de acesso você já consegue acesso à loja Quid Store, onde a história da Igreja de Cristo está por quase metade do preço, está com 44% de desconto. Ela custa R$ 1.800, custa R$ 1.000, todinha em capa dura, bonitona, versão premium lá na Quid Store. O livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, uma pessoa perguntou aqui qual livro era, também está na Quid Store, também está mais barato do que você procurar na Amazon ou em qualquer outra loja. E por fim, acho que uma sugestão que não passou por essa live, surpreendentemente, mas que eu acho importante dizer, a Fé Explicada, que está lá, temos em a versão a capa normal e com a capa dura também lançamos esse ano um belo presente para você que quer mostrar para alguém, que quer conhecer a fé católica para você ter em casa e durar por gerações. Acho que essas são boas sugestões do nosso catálogo. Mais uma vez, Alexandre, Não, muitíssimo assim, obrigada. peraí, que o teu catálogo é incrível, tem mais, ó. Deus, eu li quase tudo Agradeço. isso. Ó, a Deus pela beleza. Como falta beleza no nosso mundo e como é importante isso, sabe? Mas não é de uma maneira superficial. É entender o belo. Porque quando você fala, pô, mas a arte, não sei o quê. Como é que você entende a arte? Como é que a arte te ajuda a transcender? Lembra que eu falei? As pessoas não sabem transcender. E uma das ferramentas para ajudar as pessoas a transcenderem é a beleza, né? Então entende isso. E tem esse livro, A Deus pela Beleza. Você consegue também a aqui eu estava olhando. Esse aqui, cara, é incrível. Esse aqui, vocês não estão vendo. 111 perguntas sobre o Islã. A gente leu esse livro, cara, quando ele foi lançado, deve ter uns 6 anos, no mínimo, e ajudou a gente a entender o pensamento islâmico. Ele é muito simples, né? Evidentemente, ele é um sobrevoo, mas ele ajuda muito a entender o pensamento islâmico, que é outra coisa da nossa realidade. Né? Assim, aqui no Brasil ainda não é muito forte, mas na Europa já é muito forte. Né? Na África já é muito forte. Então, o Islã hoje participa de todas as grandes discussões. Então, entender o modus operandi, né? O mindset, literalmente, do A Islã, cosmovisão é islâmica, incrível. né? Sim. Você tem a Era dos Desafios do Dr. Ives Gandra, que mostra, né, os desafios atuais, que fala do hoje. Né? Então, cara, assim, tem um monte de coisa aqui. Eu sempre falo, de novo, isso não é a favor, não combinei com ela de falar isso, mas Não, não mesmo.
quando a gente conversa, faz alguma coisa para quadrante, a gente faz com muita segurança, porque eu conseguiria recomendar tranquilamente o catálogo inteiro da quadrante, né? Então, isso eu falava até para a diretoria anterior, né? Quando era outro diretor, a gente sentou para conversar uma vez. Pô, Alexandre, o que você pensa? Eu falo, cara, eu consigo recomendar cegamente qualquer coisa que a Quadrante publica, porque não tem nenhuma que eu tenha medo de recomendar. Então, mesmo que eu não tenha lido, a gente já leu, eu entrei aqui, quando a gente estava falando sobre o Quid, né, que a gente falou sobre o Quid ontem nos nossos stories, quando eu entrei na página do Quid, né, mas são livros muito bons, a gente já leu quase todos, então, assim, é tudo absolutamente recomendável. E essas coisas são importantes para a gente entender o nosso contexto, sabe? São extremamente importantes. A gente tem, por exemplo, uma outra coisa, né? Adão e Eva depois da pílula, que vai falar sobre Esse revolução livro é sexual, muito bom. né? Como entender esse contexto, porque hoje você vê os efeitos, mas você precisa entender contextualmente, filosoficamente, socialmente, né? Pela sociologia, pela antropologia, precisa entender o fenômeno para poder entrar na discussão e fazer. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Tem para sua própria santidade, o óbvio, né? Caminho, suco e forja. Tem para você discutir com aquele ateu que te atazana no trabalho. Tem para você ajudar a sua tia, sua mãe a serem mais dóceis ao Senhor, a serem mais piedosos. Então tem para tudo. Você precisa ler, precisa se informar, precisa seguir o catequista oficial, precisa ir à missa, precisa fazer direção espiritual, precisa, sabe? O cristianismo dá trabalho, mas é incrível, porque dá trabalho aqui pelos nossos 80, 90, 100 anos, mas me permite viver a vida eterna com Cristo e, de preferência, levar quem está à minha volta. Essa é a nossa grande missão de católico. Gente, acho que eu não posso mais arriscar perder esse final. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada a vocês que acompanharam a gente, né, nessas idas e vindas. Bastante gente ficou. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Deem uma olhada no Quid. Sigam o Catequista, por favor. E, mais uma vez, Alexandre, muito obrigada. Espero conseguir continuar contando com você. E até a próxima, gente. Fiquem todos com Deus.